mais forte, não é verdade? Deus é bom. Aleluia. Podemos sentar, amados? Eu quero só enfocar que nós teremos. Coloca aí para mim, quem é que está em cima? Dia que o pastor Cristiano vai estar, olha aí, nem terminei de falar, você viu a eficiência? 26, 27, 28. Ou 27, 28 e 29 de abril, pastor Cristiano estará conosco, eu creio que vai ser bênção. Amém? Quem está orando para que Deus use ele de uma forma poderosa? Diga à pessoa que está ao teu lado assim, olha, você é responsável pelo milagre que vai acontecer nesses dias. Se nós regarmos de oração, os céus vai se abrir e o milagre vai acontecer. Amém? Nós estamos no 6º dia da campanha. Irmãos, eu estou um pouco triste. Antes de começar a lhe ministrar. Quarta-feira, eu não vou estar aqui. Tem um congresso de Porto Seguro. Eu pensei na seguinte possibilidade, eu vou consultar os universitários. Se vocês aprovarem minha ideia, senão eu vou pedir alguém para vir ministrar. Eu posso botar uma pessoa quarta-feira e na outra quarta-feira nós fazemos o encerramento da campanha. O que é que vocês acham? Pode ser? Fechou. Deus é bom. Eu não gosto de deixar ninguém pregar na quarta-feira na campanha. Eu acho que eu estou meio possessivo, né? Vamos fazer uma campanha que eu não vou pregar nem um dia na campanha. Eu quero compartilhar com vocês o 6º dia, que é a chave para termos essa vida triunfante. A chave está na perseverança. Não desista no meio do caminho. Diga bem forte a pessoa que está ao teu lado assim, olha, não desista. Mais forte, diga outra vez. Só para ela não esquecer, mais essa vez. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não... Vamos repetir? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, se não o quê? O que é que o texto está dizendo assim, olha, você vai fazer o bem por algum tempo, depois você dá uma paradinha, depois você volta, que você vai... O texto está dizendo assim, olha, mesmo que venham as lutas, as adversidades, os intempéries da vida, você não pode parar, você precisa continuar na sua jornada, na sua trajetória, fazendo o que Deus colocou em tuas mãos. Porque no tempo de Deus, o cronos de Deus, o tempo de Deus não é o nosso. Ele diz assim, olha, no tempo dele, nós iremos o quê? Iremos fazer a colheita. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito. Então, no tempo de Deus, nós iremos fazer a colheita. Mas aí tem algo assim que me chama a atenção. Se não desfalecermos, se não pararmos, se não negligenciarmos. Então, nós precisamos entender que se nós começamos hoje uma corrida, nós não podemos parar. Nós precisamos o quê? Continuar. Vivemos em um tempo onde a cultura do imediato domina. A cultura do fast food, tudo rápido. Você vai ali, pede um lanche, um almoço, é aquela loucura, irmãos. Eu não entendo como é que uma pessoa gosta de comida de micro-ondas.
Eu não entendo, negócio rápido demais. Eu mesmo não gosto, é muito rápido para mim. E se eu for fazer alguma comida, eu sou bem devagar. Eu bati até o recorde no período que Dora estava doente, ou que fez a cirurgia, eu até andei mais rápido. Se algo não acontece rápido, irmão, você já percebeu que nós desistimos? Você está orando por alguma coisa, e não acontece, e você parece que marca um tempo, não acontece, você desiste. Por que desistir? É a nossa cultura. Na vida cristã, a corrida não é de 100 metros, é uma maratona. Você precisa entender que você não pode dar limite ao que Deus tem colocado diante de você. Você precisa avançar, porque no tempo de Deus, Ele vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Então eu não posso desfalecer, né? A Bíblia nos exorta a não desfalecer, pois existe uma colheita no tempo certo, e é no tempo de Deus. O que eu acho interessante é que existem muitas pessoas dizendo: olha, Deus, o Senhor vai fazer isso daqui a 30 dias. Deus é Senhor, nós somos servos. Servo não ordena, obedece. Essa é a grande diferença. Se o Senhor quiser, se o Senhor for da vontade, Ele irá fazer para a glória dEle. Amém? Agora, o que eu entendo aqui é que, se nós nos mantermos na corrida, nós iremos ter uma colheita, porque é promessa. Você está vendo que é promessa? Mas tem a condição. Toda promessa tem condição, irmãos. Então vamos lá pensar que a perseverança é a chave que destrava as promessas de Deus. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite é o perigo da desistência precoce, antecipada. Vamos abrir o texto em Hebreus 10, 36 a 39. Vamos ler esse texto, que é um texto base. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha, volte aí só um pouquinho aí, esse 36. Tendes o quê? Necessidade. Eu grifo essa parte, essa palavrinha aí, necessidade, na minha Bíblia. Sabe por quê? Eu entendo essa necessidade aí como a necessidade de me alimentar, de beber água, de dormir, de descansar. Necessidade é é o que eu preciso. Mas esse texto, ele fala de uma necessidade de eu não desistir, para que eu faça tudo para alcançar o quê? A promessa. 37, olha essa palavra, não esqueça, necessidade. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da volta de Jesus, o 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, voltar atrás, em vez de avançar, caminhar para trás, nele não terei prazer, ou não se compraz a minha alma, não terei alegria, não terei satisfação, né? E aí, versículo 39, coloca agora para a gente começar a pensar no texto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Só quem é da fé aí vai dar um aplauso bem forte a ele. Diga assim para a pessoa que está do teu lado aí, ó. A impaciência, diga mais forte, a impaciência sabota a promessa. O que é que rouba a tua promessa? O que é que tira a tua promessa? A impaciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Esperei com paciência. Necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa. Não foi o versículo 36? Coloca aí. O 36? Com efeito, tendes necessidade. Necessitais de paciência. Na versão que eu estou lendo aqui, diz assim, ó, necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muitos fazem a vontade de Deus, mas não esperam o tempo de Deus. Querem o tempo dele. Eu quero o meu tempo. Eu não estou preocupado com o tempo de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem um tempo dele, irmãos. As coisas não acontecem no nosso tempo. A fé não apenas age, mas também espera. Então eu preciso entender isso. Abraão teve que esperar, quanto tempo? Quase 25 anos, é isso? Por que Abraão teve que esperar? Porque ele acreditou que Deus ia cumprir a promessa. Amém? Então você precisa entender isso. A fé verdadeira tem pernas para caminhar e raízes para permanecer. Diga a pessoa que está ao teu lado assim, ó, a fé verdadeira tem pernas para caminhar e raízes para permanecer. O que significa? Que é uma coisa inabalável. Eu vou continuar, mesmo que o vento sopre o contrário, eu não vou abdicar da minha promessa, eu não vou abdicar da minha perseverança, vou continuar caminhando em rumo, em direção ao que Deus me prometeu. Retroceder é rejeitar a confiança que nós estamos tendo em Deus. Uma hora eu digo que acredito, outra hora eu digo que não acredito. Quando eu rejeito, quando eu volto atrás, eu estou dando um passo de incredulidade. Mas quando eu continuo avançando, eu estou declarando no mundo espiritual e no mundo físico que a minha fé é inabalável, que eu creio no que o Senhor prometeu. E aí no versículo 38, coloca aí que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar ou retroceder, minha alma não terá prazer. Olha bem, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se voltar atrás, desistir não é apenas fraqueza, é desonra a confiança que você depositou em Deus. Você desonra a confiança. Quando alguém desiste de uma promessa que fez com você, ela está desonrando você. Quando você desiste de uma promessa que você fez, que iria perseverar, não é apenas uma fraqueza, é uma desonra. Por quê? Porque tudo que você falou foi por água abaixo. Não teve valor. E a única coisa que tem valor em nós é a nossa palavra, né? Então a perseverança honra o caráter fiel de Deus. Por que honra o caráter fiel de Deus? Se nós somos luz nessa terra, se nós somos representantes de Deus nessa terra, então nossa atitude, a nossa posição é uma posição que quando nós damos uma palavra, que vamos continuar, que vamos perseverar, nós estamos dizendo: eu sou fiel a Deus, eu estou honrando a Deus quando eu ajo com fidelidade, né? Os que perseveram não se perdem, irmãos. Olha o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A alma firme é fruto de uma fé que persiste, ou de uma fé persistente. Então eu preciso entender que a minha alma é firme, porque tem uma fé estruturada, consolidada, enraizada na palavra, enraizada na comunhão, na interação, na intimidade com Deus. E aí nós pensamos o seguinte, que tem uma pessoa que ela perseverou de uma forma assim tremenda, né? De uma forma tremenda. Antes de eu falar isso, tem um texto. Bota aí Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Então a salvação envolve constância até o fim. Se eu desisto,
Tem uma teoria aí que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Eu sou dessa teoria. Se você nunca se desviar, como diz aí o texto, você é salvo para sempre. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Então nós não somos daqueles que desistem. E eu estava falando de perseverança e de uma pessoa que ela teve momentos difíceis na sua vida, mas não deixou de perseverar. Jó, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a sua condição de líder daquela sociedade, porque era um homem sábio, foi para o pó e cinza, foi acusado pelos amigos de que ele tinha pecado, ele foi zombado pela esposa, mas ele não desistiu. Coloca Tiago, capítulo 5, versículo 11 aí para a gente ver uma coisa. Tiago 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e o quê? E o quê? Conheceste a perseverança de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Imagine se Jó desiste. Jó perdeu tudo, mas manteve a sua integridade. Ele nunca teve, de todas as respostas que deu, algo que condenasse a sua fé. Mas em todo o seu sofrimento, ele manteve a sua fé firme. E aí eu gosto muito, quando eu falo de Jó, do versículo que diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Isso mostra a fé que Jó tinha, a perseverança de Jó, mesmo no sofrimento, ele não desistiu. Irmãos, quando não entendemos o que Deus está fazendo, nós precisamos confiar que Ele é Deus. Mesmo sem entender, nós precisamos confiar que Ele é Deus. Por que eu estou passando por isso? Ele é Deus, Ele sabe por quê. Dê glória a Deus. Não desista, não perca o ânimo, porque se você for parar para pensar o porquê você está passando, você vai entrar em um conflito terrível. Então é melhor olhar para o céu e ver que Deus está preparando o melhor para você. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E aí nós vemos que Paulo, ele persevera no propósito apesar de toda a perseguição. E o texto diz que ele foi preso e cantava louvores à meia-noite. Imagine um camarada com as costas toda ferida, todo lapiado, né, todo chicoteado, e ali ele estava ali no meio do sofrimento, no meio da dor, ele começa a cantar louvores. Ele não questionou: Deus, por que o Senhor permitiu isso comigo? Eu não estava fazendo a tua obra? Não. Ele entende que Deus tinha o melhor para ele. E é isso que nós precisamos entender. Quando passarmos pela luta, você e eu precisamos entender: Deus tem o melhor para mim. E se eu estou passando por essa luta, é porque Ele está me preparando para o maior que Ele tem preparado para mim. Imagine José, para chegar onde ele chegou, ele teve que ser preparado. E onde foi que ele foi preparado? Na casa de Potifar, administrando aquela situação, a casa de Potifar, administrando toda a situação da casa de Potifar. Mas Deus queria que ele tivesse um PhD, levou ele para a prisão. Quando ele chegou na prisão,
ele conheceu o outro lado da realidade, que a vida não era só coisa boa, e ele começou a ser preparado ali. Quando ele sai dali, ele sai para viver a promessa de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, quando você persevera, mesmo que tudo esteja dando o contrário, eu quero te dizer que o tempo de Deus chegará sobre a tua vida, e Deus vai cumprir cada promessa que te fez, porque Ele é fiel. Então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Bota 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 aí. 2 Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você, Deus está te reconstruindo, está te dando a musculatura espiritual para você continuar como um guerreiro dele, em meio às batalhas, indesistível. Voltando para Paulo, foi preso, açoitado, rejeitado, mas ele não parou. Não pare. Sua motivação era eterna, não era circunstancial. Quando a nossa motivação é por circunstâncias, nós paramos. Quando ela é eterna, nós perseveramos. Essa é a grande diferença. Quando o propósito é maior que o sofrimento, seguimos em frente, queridos. Seu propósito não é maior do que o que você está passando, não? Se não for, desista. Mas se seu propósito for o maior, então continue, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Neemias, ele persevera diante de oposição. Ele não desiste diante dos Sambalás, dos Tobias, dos Gessens que se levantaram diante dele. Os inimigos queriam distrair Neemias, mas ele permaneceu focado. O que o inimigo tenta fazer? Tirar você do foco. E a Bíblia vai dizer que Neemias, em 52 dias, ele completa a restauração do muro. Por quê? Porque ele não perdeu o foco, ele continuou firme, ele foi perseverante, ele não desistiu daquilo que Deus colocou sobre a responsabilidade dele. A obra de Deus existe foco e resistência até o fim, querido. Eu não posso parar, eu não posso mudar meu foco, eu tenho que continuar. Diga, eu preciso continuar. Um outro ponto é, eu preciso manter o ânimo em meio às lutas. Como eu posso manter o ânimo em meio às lutas? Fortaleça-se na palavra. Só tem esse meio. Se você não gosta de ler a Bíblia, aprenda a ler. Senão você tomba. Ouça a palavra. Pratique a palavra. Não tem como você fazer isso se fortalecer, se não for através da palavra. Não é para você só ler a Bíblia. Quando a gente abre aqui, manda abrir um versículo aqui, não. Isso aqui é o mínimo para a gente. A gente tem que ter essa dedicação em casa, irmãos. Salmo 119, versículo 105, eu gosto muito. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela vai iluminar, vai direcionar você em tudo. A palavra ilumina, sustenta e dá direção. Imagine aí. Ilumina, sustenta e dá direção. Sem essa palavra, eu não tenho como ter um entendimento. Eu não tenho como ser sustentado, fortalecido. Alimente-se diariamente para resistir espiritualmente, irmãos. Paulo diz assim, orai sem cessar. Lucas capítulo 18, versículo 1, coloca aí para a gente. O texto vai dizer, é necessário orar sempre e nunca desfalecer. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer ou desfalecer. Eu preciso aprender a viver em oração.
O problema é que a gente tem uma dificuldade. A religião, ela cria o seguinte, que você só pode orar se você fechar os olhos, se você se ajoelhar, se você estiver num lugar secreto. Esse tempo é quando você tem um tempo à parte. Mas se você está no trabalho, se você está indo para o trabalho, se você está dirigindo, se você está caminhando, você tem a oportunidade de estar conversando com Deus. Deus está ali com você, meu amado. Você precisa abrir a sua boca e falar com Deus nesses momentos. Então você não pode parar, você precisa fazer isso. E uma das coisas, ande com pessoas de fé. Irmãos, não se isole. Isolamento enfraquece. Quem se isola do corpo, enfraquece. Você precisa entender que a comunhão fortalece, querido. Quando eu desenvolvo comunhão com pessoas de fé, eu sou fortalecido. Quando você não faz isso, tem um camarada no Instagram, café não sei o quê, todo negocinho que ele bota ali eu assisto. Quando eu passo no Instagram e vejo, eu assisto. Sabe por quê? O cara tem uma palavra tremenda ali e me edifica. Uma palavrinha rápida de 1 minuto. Isso fortalece você ouvir a palavra. Mas eu preciso desenvolver relacionamento com pessoas. A fé é alimentada no coletivo. Eu sozinho, no isolamento, não sou alimentado. O testemunho de uma pessoa me ajuda, me alimenta. Miguel falando aqui na frente, me ajuda, me fortalece. Eu vejo a transformação que Miguel passou. Porque Miguel não abria nem a boca, não, Miguel, aqui na igreja. Hoje está um tagarela. Para a glória de Deus. Um tagarela de Jesus. Graças a Deus, Miguel cresceu muito, irmãos. Isso é importante. Esse testemunho me edifica? Me edifica. O que é que acontece? Me estimula a crescer também. Isso que a gente precisa entender. Tenha pelo menos uma pessoa que ore por você regularmente. Procure uma pessoa e diga assim: irmão, ore por mim. Cobre essa pessoa. Vou contar um segredo a vocês aqui. Eu constantemente mando uma mensagem para Reinaldo. Eu oro por ele, ele ora por mim. Ele diz: varão está orando por mim, ele. Aí manda um vídeo no alto do monte, não é? E aí ele, você sabe o que é isso, irmãos? É você saber que tem alguém que está intercedendo por você. Isso é importante. Busque uma pessoa e diga assim: irmãos, irmão, ore por mim. Eu preciso da sua oração. Eu estou orando, mas eu preciso que você também interceda por mim. Seja humilde. Seja humilde. Amém? Mantenha os olhos no prêmio. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Se ele está sentado hoje, amanhã também você estará. Amém? Jesus suportou a cruz por causa da alegria proposta. Se você tem alegria hoje, foi o que Jesus fez por você, né? Então tem um alvo eterno que motive a sua jornada, amado. Você precisa desse alvo para lhe alavancar, para lhe sustentar e lhe impulsionar. Você não pode parar. Amém? Então eu preciso que você entenda que você precisa ler a palavra, que você precisa orar, que você precisa ter comunhão, que você precisa, sabe o quê? Manter os olhos firmes em Jesus, firme no autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje alguém te desse uma semente, ou se você fosse dar uma semente
qual era a semente que você tinha para dar a essa pessoa? De fé, de perseverança, de comunhão? Que tipo de semente você teria para dar à pessoa? Irmãos, esta é a nossa promessa. Essa é a nossa promessa, que vamos vencer em Cristo Jesus. Nós não vamos desistir, mas ela não cresce amanhã. A semente, ela demora para crescer. Quem já plantou uma semente aqui? Quem já plantou alguma coisa aqui? Pegou uma sementinha, um carocinho de feijão, de milho. Você vê, não nasce de um dia para o outro. Você tem que estar preparando o solo, molhando, está tendo tempo para cuidar. Então, a oração é incentivo, né? Plantar uma semente é um símbolo de uma vida espiritual, de uma perseverança espiritual. Quando você ora por alguém, né? Imagine aí, qual é a motivação do coração de um atleta? Vencer. Levantar, ser erguido ali no pódio, no primeiro lugar. Essa é a motivação. Você já pensou que aqueles camaradas se preparam um ano todo para uma corrida de 30 minutos, 10 minutos, né? Um tiro de 100 metros, de 500 metros. Mas para eles chegarem até ali, eles perseveraram todo aquele tempo. Eles, se prepararam todo aquele tempo para chegar ali na corrida e disparar e chegar no pódio. Essa era a promessa. Se você vencesse, você ia para o primeiro lugar. E Jesus tem essa promessa, que se você perseverar, você vai ter a promessa dele se concretizando na sua vida. Se o homem faz uma promessa e cumpre, imagine Jesus que fez a promessa a você. Que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é tentado a desistir com facilidade dos projetos que você começa? Ontem eu estava fazendo um testezinho, né, negócio de... Esqueci o nome daquilo ali. E aí, uma das perguntas que o camarada estava fazendo, você vai assinalando, né? Você tem facilidade de desistir? Qual é, de 1 a 10, qual é a nota que você daria? 10, total. 1, você não tem facilidade de desistir. Qual era a nota que você daria a você? Eu quero te dizer que hoje é dia de renovar as forças no Senhor. E aí eu quero usar esse texto para encerrar, Isaías 40, 31. Coloca aí para mim. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, renova suas forças, sobe com asas de águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que é que o texto está dizendo aí? Ó? Que a sua perspectiva, a sua visão, o seu foco tem que estar aí. Porque se você estiver aí, as suas forças serão renovadas. Você não está esperando no homem, você não está esperando na situação econômica do país, você está esperando no Senhor. E todos os que esperam no Senhor não são decepcionados, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele promete. Posso ouvir um amém? Você pode se colocar de pé? Você sabe o que é que a águia faz? Tem um pássaro que ataca a águia. E aí ele vai nas costas da águia. E ele vai lá para tentar destruir a águia. Sabe o que é que ela faz? Ela não desce. Ela não para.
ela vai subindo, ela continua, ela vai, chega a uma altura que aquele inimigo, ele não suporta e cai. Eu quero te dizer, meu irmão, continue, porque por maior que seja a perseguição do inimigo, quando você subir mais, ele vai cair, e você vai estar livre para continuar voando nas asas do Espírito. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero dizer a você, que o Espírito do Senhor está sobre esse lugar. E Ele quer ungir você com essa unção de perseverança. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a orar. Abra a sua boca agora e comece a orar. Eu não sei aonde você parou, eu não sei aonde você desistiu, não sei do que você desistiu, mas coloca diante do Senhor agora. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Eu desisti da faculdade, coloca diante do Senhor. Eu desisti de um projeto que eu tinha de um empreendimento, coloca diante do Senhor. Eu desisti de uma vida de intercessão que eu tinha, coloca diante do Senhor. Eu creio que essa noite Deus vai ministrar no teu coração. Essa semana Deus vai ministrar no teu coração de uma forma tremenda. Eu quero te dizer que Deus vai restaurar você, Deus vai mudar essa situação, você vai começar e não vai desistir, porque o Espírito do Senhor estará com você, e vai te ajudar, e vai te fortalecer, e você vai voar nas asas desse Espírito. Por que eu vou desistir? Por que eu vou parar? Se eu parar, eu tenho um prejuízo. Se eu desistir, eu tenho um prejuízo. Mas se eu perseverar, o Senhor cumprirá a sua promessa na minha vida. E Deus quer cumprir a promessa na sua vida, meu irmão. Deus tem prazer em cumprir promessa na vida dos seus filhos. Foi por isso que Ele fez as promessas, porque Ele quer que você viva as promessas que Ele já te fez. Ele quer que você viva as promessas. Ele quer que você viva cada promessa. O inimigo tenta te paralisar para a sua promessa ser sabotada. Mas essa noite, eu quero declarar sobre a tua vida, que nada vai te paralisar. Você vai perseverar até o fim. Você vai caminhar em direção ao que Deus prometeu para você. Você será indesistível. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir o que for. Você vai continuar. Ora katarana manara sore katarana hamanarahas. Você não vai desistir. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diz o teu nome. Eu vou falar e você vai dizer assim, olha. Eu digo para mim, Amarildo, você está proibido de desistir. Eu vou contar de 1 até 3, você vai botar a mão na sua cabeça e você vai dizer que você está proibido de desistir. Vamos lá? 1, 2, agora. Amarildo. Só os que estão proibidos de desistir, dê um brado de júbilo ao Rei. Você vai perseverar. Você vai viver o melhor tempo do Senhor na sua vida. Diga para a pessoa que está ao teu lado: 7 anos vai começar na sua vida. Esse é o primeiro dos 7 anos. Um dos primeiros melhores anos da sua vida
Começou hoje. Só para quem crê. Isso é só para quem crê. Deus vai começar a fazer um reboliço no mundo espiritual. Vai mudar muita coisa. É como Ele estivesse colocando a chave e dando um giro. Vai abrir portas na sua vida. Você vai ter acessos que nunca teve. Deus vai gerar oportunidades que você nunca teve. Você vai viver o melhor tempo de Deus na sua vida. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar, que a gente tem a reunião do encontro. Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dos Teus filhos e Te pedir que o Senhor continue guardando. Aqui estão um grupo de guerreiros, Gibor do Senhor, homens e mulheres indesistíveis, que viverão a promessa, viverão todas as promessas do Senhor. Eles irão perseverar em todo o tempo, perseverarão até o fim para a glória do Teu nome. Continua dando direção com segurança e provisão para os Teus filhos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Shalom, shalom. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos que vão trabalhar no encontro, vamos ter uma reunião rapidinho, amém?